Olá a todos. Nos vídeos dessa semana iremos trabalhar com o estudo de um projeto. Então nós vamos fazer um estudo de um projeto preliminar de um projeto, usando como base os conhecimentos das semanas anteriores. Então a gente vai trabalhar com o terreno, a gente vai trabalhar com plataforma e vai trabalhar com volumetria. Só que hoje a gente vai fazer algumas análises que vão trabalhar essa questão do BIM, que é a possibilidade de você colocar informação, retirar informação. Então a gente vai colocar informação no modelo, vai extrair informação do modelo, tá? Tudo em nível volumétrico ainda, né? Então nós estamos na fase de estudo preliminar. Nessa fase de estudo preliminar, a gente trabalha a questão do terreno, a questão da volumetria e o estudo solar. Tá? Mas essa colocação dessa volumetria, a proposição dessa volumetria, tudo é acompanhado de tabela e acompanhado de análise. Então é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai ver como que a gente consegue analisar o que a gente está desenvolvendo com base naquilo que a ferramenta te devolve de informação que você não tem. Então eu coloco informação, a ferramenta me devolve informação, e nesse processo de troca de informação eu vou fazer a tomada de decisão, que é mudar a forma do projeto, ou mudar a posição do projeto no terreno, ou mudar o afastamento de algum lado do terreno, etc. Então aqui eu vou trabalhar hoje com este outro terreno, né? Eu acho que tem um desafio maior, porque tem uma queda bem grande aqui. Então eu vou trabalhar com esse terreno. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar as plataformas. Depois que eu colocar as plataformas, eu vou começar a fazer um estudo. E nós vamos ainda ver alguns aspectos de edição de massa. Nós começamos a ver massa na semana passada. Então aqui nós vamos ver algumas questões de edição de massa que faltaram, que te permitem, flexibilizam o processo de modelagem e abre o repertório e te dá mais ferramentas para poder modelar formas diferentes. Ou pelo menos te ajuda a editar melhor as formas que você vai propor. Então, nesse terreno aqui, vamos trabalhar as plataformas. Lembrando sempre o seguinte, para mim colocar as plataformas e eu saber quanto que essas plataformas escavam ou aterram, eu tenho que preparar meu terreno para isso. Não é só simplesmente colocar a plataforma aqui em cima. Tá? Então eu tenho que preparar o terreno para que isso ocorra. Então, relembrando das aulas anteriores, então eu vou clicar aqui nesse terreno. Eu coloco como fase o original, terreno original, para que ele saiba que este aqui é o terreno que vai ser comparado depois que eu alterar ele. Então depois eu vou fazer um clone e esse aqui vai ficar invisível e ele vai comparar com o invisível e vai ver a diferença entre escavar e aterrar. Então o primeiro passo, terreno original. Agora eu venho aqui em massa e terreno, região com eixos. Aqui está querendo salvar, vou salvar aqui. Região com eixos. Então repetindo novamente o processo, região com eixos. Eu clico, ele pergunta criar uma superfície topográfica. Vou fazer aquele que eu já sempre faço, então eu vou clonar para poder fazer a análise. Então eu vou clicar na primeira opção. Depois eu tenho que clicar em qual que eu vou fazer isso, né? Porque tem superfície aqui, tem ali, essa aqui. Ó. Clico e aí eu confirmo. Então agora ela está preparada para fazer a análise de quanto escava e quanto aterra. Então quando eu colocar as plataformas aqui em cima, eu vou poder estar averiguando quanto é que está o impacto nelas no terreno. Tá no terreno aqui, é importante fazer essa marcação que foi feita aqui, para definir um afastamento, tá, de acordo com a legislação. Então aqui, eu vou pegar, eu estou com 2 aqui, deixa eu ver qual que vai ser. Porque eu estou com o terreno com marcação antiga e marcação nova. Muito misturado aqui, peraí.
Então tá aqui o terreno de referência. Eu vou pegar aqui, vou fazer uma linha de marcação para dentro e vou cortar o terreno. Então, vamos lá, pegar como referência. Então vou pegar aqui, anotar, linha de detalhe. Só que eu teria que fazer isso aqui na vista 2D. Então vou ter que, como eu estou na vista 3D, eu vou usar a linha do modelo. Vou pegar esse verde aqui, selecionar linhas. Ok, agora vou dar um offset nessas linhas de... Vou botar 2 para cada lado só para mim fazer uma marcação. Vou botar um afastamento de 5 na frente. Bom, eu já tenho as linhas de referência. Agora eu vou trazer a superfície de volta. Deixa eu trazer tudo e ocultar os arquivos de CAD. Então, os arquivos de CAD ocultar. O de cima, né? O de baixo tem a referência que eu preciso. E agora vamos fazer o corte da superfície. Ali foi o afastamento que eu dei. Aqui o arquivo de CAD, aqui a superfície. Tem que ser em cima do terreno. Então vamos lá. Deixa eu girar. Vou poder pegar o terreno. Que vai ser essa superfície aqui. Então vamos lá. Nosso terreno, dividir superfície. Essa é a superfície. Coloco na vista superior. E agora eu marco essa e essa linha. Confirmar. Então, cortei já ali. Aqui eu já posso ocultar. Aqui vou botar no modo cor. Colocar no modo cor. Essas linhas do modelo eu não preciso mais. E aqui só para facilitar meu processo de projeto, para trocar a cor aqui do de dentro. Então tá aí. Vocês observam o seguinte, isso é algo que o programa possui. A gente fez uma sequência que foi, a gente pegou, colocou como terreno original, depois a gente pegou, usou região com eixos que faz a clonagem, e depois que a gente fez a clonagem, eu fiz o recorte do afastamento. Talvez fosse até melhor fazer essa separação dos afastamentos antes de clonar. Mas tudo bem, não tem problema. Eu só queria chamar a atenção para um detalhe interessante. Ó. Quando você clica agora, eu não mexi em nada no terreno, mas não está 0, 0, 0, 0. Tá? Observa que tem alguns valores aqui bem baixos de variação de metragem cúbica. Por que é isso? Porque quando você corta a malha do programa, aparentemente a gente olha, parece que está certinho o engate das superfícies aqui, ó. Mas na verdade não está. Então aqui eu tenho vértices que estão milimetricamente vértices acima e vértices que estão um pouquinho abaixo. Porque se realmente estivesse no mesmo lugar, teria que estar dando 0, tá? Ok? Mas isso aí não vai afetar em nada no processo agora de colocar os platôs, de fazer o estudo agora. Mas é só mesmo chamar a atenção desse detalhe.
E quando você corta, mesmo já estando com o recurso de calcular quanto escava e quanto a terra, ele muda os vértices aqui, ó. Tá? Então tem uma diferença pequena, mas tem, ó. Tá? Então agora vamos passar para a plataforma. Tá? Passar para a plataforma. E aí eu vou clicar aqui em plataforma de construção. E aí eu vou trabalhar, nesse estudo que eu vou fazer, eu vou trabalhar com duas plataformas, para poder ver essa questão. Então eu vou, por exemplo, trabalhar para fazer alinhado aqui com o terreno. Vou colocar aqui, para mim tá alinhando, embora aqui acabou que, só um outro detalhe, como eu estava fazendo esse terreno, eu fiz um norte de projeto para ele, ó. Deixei alinhado aqui, ó. Tá? Aí eu acabei não fazendo para esse aqui, embora esse terreno aqui está com a frente alinhada, mas como ele não é um terreno retangular, aqui ficou inclinado as laterais, ó. Só o fundo e a frente que está fundo um pouco, né? Horizontal, a frente está bem horizontal. Então aqui eu teria também que fazer algum ajuste nesse sentido, tá? Porque como eu estava trabalhando na semana passada com esse terreno, eu fiz um norte de projeto para esse terreno. Agora este aqui está inclinado. Agora para desenhar, por exemplo, algo paralelo, se eu quero, por exemplo, uma plataforma paralela a essa frente do terreno, o certo seria também ajustar o norte de projeto aqui. Tá? Então aqui no caso eu vou aqui vou colocar aqui no térreo. Tá? E aí como é que eu faço? Na verdade, ó, só vou mostrar como é que está da semana passada. Assim está o norte de projeto e assim está o norte verdadeiro. Tá? Então o que a gente faz? Na verdade, eu prefiro fazer o quê? Eu prefiro rotacionar, já expliquei no vídeo anterior, o norte verdadeiro, porque daí ele trabalha com angulação livre. Se eu mudar o norte de projeto, ele trabalha com ângulos definidos. Então se eu vier aqui em gerenciar, quiser girar agora aqui o norte de projeto, ó, está aqui, ó. O norte de projeto trabalha com isso aqui que eu não gosto muito. Então eu prefiro girar, vamos dizer assim, eu prefiro girar manualmente, colocar o arquivo para o norte do projeto que eu quero, mas com o comando rotação, e depois eu uso o girar para definir novamente o norte verdadeiro. Tá? Então aqui vamos fazer o seguinte, então aqui eu tenho um ângulo, então eu tenho aqui como eu estou no 2D, eu vou usar a linha de detalhe. Então, eu vou descobrir este ângulo aqui para poder colocar essa frente do terreno horizontal para mim. Então vou colocar aqui angular. Então o ângulo, peraí novamente. (6 graus). Então a diferença aqui, tá, vai ser aqui de 6 graus. Então o que eu vou fazer aqui? Essa parte do CAD eu vou ocultar ela. Tá? Agora não vai ter tanta importância. O que vai ter importante é a superfície. Vocês perceberam que eu seleciono aqui, ó, estou pegando só uma superfície. É importante você conseguir selecionar toda a superfície na hora de fazer essa anotação, senão vai ficar terreno para trás, vai ficar rua para trás, tá, ó, no superior também não. Por isso que geralmente eu faço essa rotação em 3D, porque em 3D eu consigo selecionar tudo. Estou falando exatamente de superfície. Então aqui eu vou pegar, ó, 6 graus. Eu vou pegar aqui, ó, e vou dar o comando rotação 6. Então se eu vou aqui no térreo, agora, ó, 6 graus, quem está reto é este aqui. Tá? Aí o norte verdadeiro, ele está com uma quebra de 6 graus. Ó. Tá vendo? Aqui ó, tem que estar reto. Isso aqui veio do CAD. E isso aqui teria que estar totalmente certo. Tá? Então o que eu vou fazer agora? Agora eu faço um ajuste girando para a direita. Esses 6 graus que
quebrei para poder fazer o norte de projeto. Então agora eu venho aqui em gerenciar. E aí eu venho em posição, rotacionar norte verdadeiro, coloco aqui, ó, e faço 6 graus. Tá, então fechou. Então norte verdadeiro, norte de projeto. Tá reto aqui agora. Tá. Então continuando. Então agora ficou fácil para mim, por exemplo, fazer uma plataforma que seja a ponta dela paralela aqui à frente. Agora, se você quiser que tenha linhas paralelas dessas plataformas laterais, você vai ter que usar como referência as linhas que vêm do CAD. Tá? Aí teria que ter rotacionado junto as linhas do CAD. Tá? Mas eu não vou me atrelar a isso, mas já estou dando um caminhamento para vocês. Eu quero uma plataforma que seja paralela aqui e que seja paralela aqui. Aqui, ok, porque agora eu desenho linha reta. Certo? Mas para ser paralela aqui, tá, o programa não vai pegar como referência a superfície, ele pega como referência as linhas. No caso, então eu teria que, ter que girar 6 graus também as linhas. Tá? Então, basicamente eu teria que fazer isso aqui. Deixa eu só pegar, porque aqui tem 2. Eu estou trabalhando por debaixo. Então eu teria também, caso eu queira usar como referência as linhas, eu tenho que pegar o arquivo do CAD e fazer os 6 graus também. Aí sim, aí eu tenho uma linha de referência também, não é só superfície. Aí eu posso pegar essa linha como referência e fazer aqui um offset e usar ela para criar a plataforma. Tá. Ok, eu vou ocultar ela por um pouco, qualquer coisa a gente traz de volta. Mas já acho que deu para entender que você tem que usar as linhas do CAD para usar como referência que a superfície não pega. Então eu vou criar 2 plataformas aqui. Vou criar 2 plataformas aqui em massa e terreno. Plataforma de construção. Então agora sai paralelo ali. Se eu fizer uma plataforma aqui, vou fazer uma aqui primeiro. Vocês observaram que eu me preocupo muito com a questão do nível no primeiro momento, porque o nível eu troco. Eu clico nessa plataforma, eu troco. Se eu vou querer mais para baixo, ou mais para cima. Eu coloquei agora, mais para baixo. Eu escolho. Tá? O importante é ele estar calculando quanto está escavando a terra para não perder essa análise. Né? Então vamos lá. Cliquei embaixo, está lá. Então essa posição é uma plataforma que está me locando o meu projeto e está me fazendo aterrando 293. Está aterrando 293. Está escavando 107 e aqui é a relação dos dois. Tá? Relação dos dois. Aqui eu vou botar no nível acima. Então aqui eu estou só aterrando 1684. Se eu colocar o inferior, acho que é o mais baixo mesmo. Vou puxar aqui bem para baixo. Espera aí. Puxa bem aqui no inferior do terreno. Ainda está com aterramento. Então, aqui está uma plataforma. Então, relembrando sempre que a plataforma é uma locação onde vai entrar. Essa plataforma tem uma metragem quadrada, tá, que eu defini. Eu posso definir pelo desenho dela. Então, aqui eu estou com uma plataforma que tem uma área de 252. Se eu quiser alterar o desenho, eu venho editar limite, está ela ali. Então, vamos supor que eu quero uma plataforma que avance mais para cá. Ou eu mesmo defino, eu quero uma plataforma, por exemplo, eu quero uma plataforma de 150 metros quadrados. Então eu boto 15 aqui. E na outra dimensão aqui eu boto 10. Aí ficou pequeno, então bota 15. Mas você já sabe mais ou menos, 15 por 15.
né? Ou 15 por 20. Então, mais ou menos, você já sabe o que você quer. Então, 15 por 20 me dá uma plataforma de 300 metros quadrados, no caso aqui. Então, deixa eu só puxar aqui. Tá, vou ter uma plataforma que vai ficar mais ou menos neste nível, que é o nível inferior. Mas eu vou ter uma outra plataforma que vai ficar no nível térreo. Vou colocar agora aqui. Então essa aqui vai ficar no nível térreo. Eu fiz questão aqui de deixar a linha colada, porque eu já estou pensando na relação dos dois níveis para a casa que eu vou fazer. Então vamos ver ali. Ó, então aqui eu tenho uma plataforma para térreo, que vai me gerar a necessidade, dá um tab aqui, de aterrar 321 metros cúbicos. Tem uma plataforma aqui no inferior, que vai gerar 61 de escavamento e 394 de aterramento. E agora, eu vou fazer em cima dessas dois níveis e duas plataformas, eu vou fazer a proposição da minha edificação. Então, é assim que a gente vai locando e vai vendo o impacto da colocação da edificação nos níveis em relação ao terreno que possui um declive. Okay? Então agora, o próximo passo, a gente vai começar a modelar a volumetria. Vou acrescentar algumas explicações que não foram dadas na semana passada, para acrescentar o que foi dado. Já foi falando bastante coisa sobre massa, a gente vai acrescentar na aula de hoje. Então vamos aqui em massa e terreno. Aqui vou massa no local. Vou chamar de massa 2, porque já tem uma volumetria feita ali. Vou chamar de volume. Volumetria, porque eu já tenho uma massa feita, mas não vou colocar o mesmo nome não. Volumetria. E aí eu começo o processo de criação. Então eu posso criar um volume aqui, ele pode ter 2 andares, ele se conecta com outro volume com um andar só aqui, ou ele pode ter 2 andares, aqui pode ter 3, aí começa um processo de definição. Então eu vou clicar aqui em retângulo, e aqui eu já vou colocar essa opção, ó, desenhar na face, que nós vimos semana passada, que me permite desenhar sobre a plataforma. Me permite desenhar sobre a plataforma. E aqui eu vou criar uma forma. Aqui eu vou criar uma forma. 2 cliques caso eu queira definir o tamanho. Tá? Então eu vou clicar aqui. Vou colocar, como é uma fase de estudo, a gente coloca por padrão. Cada pé direito a gente coloca 3. Então eu vou clicar aqui e vou digitar 3. Mas se você já tem em mente que a tua edificação ela vai ter, vamos colocar assim, um pé direito maior em alguma parte, você pode dobrar isso. Então se eu vou fazer um pé direito duplo aqui, ó, depois eu posso transformar esse 3 em 6. Não quer dizer que na verdade vai ser esse o pé direito. Porque o pé direito pode ser depois definido, pode ser redefinido. Tá? Embora eu prefiro nem falar pé direito, porque na verdade nós estamos falando altura entre pisos. Então na verdade eu estou falando de altura entre pisos. Né? Porque pé direito seria a altura que tem do chão até embaixo de uma laje. Então aqui, se aqui tivesse uma laje de 15, não seria 3, seria 2,85. Tá? Então eu estou falando de altura entre pisos. Então a gente coloca 3 metros de altura de um piso para o outro. Mas pode ser 3,20, 3,30. Não tem necessariamente uma obrigatoriedade. Mas 3 é um valor de referência. Tá? Então como eu falei, então, altura entre pisos 3. Imagina aqui com pavimento, só vou fazer 2,6. Mas isso aí pode ser, no desenvolvimento do projeto, pode ser reajustado. Tá? Então aqui eu vou fazer uma conexão com o volume que eu vou criar. Então, ó, eu já vou clicar aqui em cima e eu vou puxar essa face. Eu selecionei a face, ó, eu vou puxar e alinhar aqui. Ó. Pensando já no volume que eu vou fazer da minha casa para cá. Ok. Então, feito isso, agora vamos falar de alguns ajustes que não foram comentados na semana passada.
Tá? Então, quando você clica aqui, ó, aparece uma série de opções aqui. Isso aqui não foi mostrado. Semana passada eu vou comentar. Tá? Então, vou comentar isso aqui que não foi falado e vou relembrar, ratificar alguns ajustes que foram feitos semana passada também para a gente criar uma forma aqui. E depois começar o processo de análise dessa forma, né, fazendo setorização, etc. A primeira coisa que a gente vai olhar aqui é o seguinte. O programa permite, tá, que eu mude, uma vez criada uma forma, o programa permite que eu mude o perfil de cima ou o perfil de baixo. É como se, mesmo que eu não tenha feito o comando, não tenha feito um mesclar, eu fiz uma extrusão, lembra lá na semana passada. A extrusão é só uma figura que eu aperto criar forma. Mesclar, eu tenho duas figuras, uma embaixo e uma em cima, eu seleciono as duas e mando criar forma. Então, embora eu não tenha usado mesclar, eu posso editar o perfil de cima, que é esse perfil, eu falo sempre essa face, ou posso editar o perfil de baixo. Tá? Eu vou até isolar isso aqui, ó. Vou dar um tab, selecionar toda essa forma e vou isolar aqui. Tá? Então eu posso mudar o perfil de cima, ou eu posso mudar o perfil de baixo. Tá? Então, você tem duas formas que você pode fazer isso. O programa permite mexer nos perfis. Então eu posso, forma número 1, eu posso clicar aqui em cima e eu posso apertar aqui, ó, editar perfil. Aí eu altero o formato aqui do perfil de cima, ó, vou passar para cá e confirmo. Ó. Ele atualiza a minha forma. Vou dar Ctrl Z. A outra possibilidade é eu girar embaixo, editar perfil. Então eu editei o perfil de baixo e o de cima. Então, vou passar para cá. Confirmo. Tá. Então você pode estar clicando na face, se ele te habilita o editar perfil, você pode estar modificando. Tá? Então novamente, ó, selecionei, editar perfil, eu posso colocar esse perfil assim, confirmar, depois eu posso virar embaixo, clicar, editar perfil e colocar esse perfil assim, por exemplo. Tá? Ó, então essa é a minha nova forma. Vou colocar uma cor. Tá? Então tá ali essa forma. E qual que é outra possibilidade? Eu vou dar um Ctrl Z para a gente voltar onde estava. Aí refaz a cor, né? Então deixa eu dar um ir para frente. Vamos trabalhar nesse formato mesmo. A outra possibilidade, vou deixar desse jeito, senão vou perder a cor, tem que colocar a cor de novo. A outra possibilidade, então, possibilidade número 1, editar perfil, selecionar de cima, selecionar de baixo. Presta atenção no seguinte, ó, que o de lado, às vezes ele também habilita. Tá? Precisa ver se ele te dá a opção de fazer essa alteração. Ó. Embora ele te dê habilitada, mas ele não te dá. Para a situação de extrusão, o que você vai conseguir alterar é em cima e embaixo. A lateral, tá? Embora ele apareceu ali, tá? Ele não te dá essa possibilidade. Ó. Ele não te dá ó, como alterar. Por quê? Porque a extrusão ele entende como uma figura que vai subir perpendicular no mesmo formato. Então, ele vai te dar em cima e embaixo para editar. Agora, eu vou mostrar outra possibilidade de editar perfil. Que é o seguinte, bem fácil também. Quando você clica no teu objeto, ele tem essa opção aqui, ó, raio-x. E aí você entende por que agora ele não dá a opção de fazer edição na lateral. Olha como é que é estruturado a geometria. Ele tem uma figura embaixo, retangular. Ele tem uma figura em cima, retangular ou quadrada, enfim. E ele tem isso aqui, ó, que é um condutor, que tá mudando a forma. É um condutor.
Então, com o raio-x, você também consegue editar os perfis embaixo e em cima. Só que é um pouco diferente. Ele te coloca todas as arestas e todos os vértices e o condutor do meio. E aí você clica, tá? E você consegue modificar. Então aqui eu estou modificando o perfil de baixo. Vou puxar aqui o perfil de baixo. Então funciona aí. Ó. Lógico, agora vocês podem estar se perguntando, mas isso aí já não existe na forma normal, sem ser com raio-x? Sim, existe, mas existe uma diferença com o raio-x, que é o condutor. Esse você não vê. Ó. E este aqui você pode alterar também a forma. Tá? Então eu posso pegar, selecionar. Está selecionando ele, tá? Vendo ele, e a partir dele está editando. Então no tab aqui. Ó, selecionei lá embaixo, ó, o centro desse retângulo. Ó. Eu dei um tab e aí eu modifico. Então com o raio-x eu consigo ver através do objeto, eu consigo ver como é que ele está estruturado, eu consigo mexer no condutor e também nas faces. E aí fica mais visível o que eu posso interferir. Porque quando está sem o raio-x eu olho a figura pronta. Eu não estou vendo que tem um vértice aqui, que tem um vértice aqui, embora eu tenha explicado. Mas quando eu coloco o raio-x eu vejo. Então fica mais fácil você ver como é que ela está ordenada. Tá? Ok? Então no próximo vídeo, vamos encerrar esse vídeo. No próximo a gente continua a explicação ali na barra de cima.